que está sendo ricamente coroado nesta manhã com a celebração dos batismos e com toda esta festa espiritual. Eu não entendo como há crentes que deixam de vir à igreja quando tantas maravilhas e bênçãos encontramos na celebração dos cultos ao Senhor. Ao longo desta semana, tivemos oportunidade de falar sobre a igreja edificada. Na sexta-feira, falamos sobre o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando na ceia, ao instituí-la, deu também exemplos sobre atitudes que deveríamos tomar para nos identificarmos absolutamente com Ele. Ontem, sábado, tivemos também oportunidade de falar sobre atitudes que nós, como igreja, poderíamos tomar para que a nossa convivência se transformasse a cada dia numa grande bênção. E nesta manhã, com a graça de Deus, gostaria de falar sobre atitudes a tomar quando as tribulações tomarem conta de nossa vida. Aliás, quem de nós não atravessa tribulações? Quem de nós não tem problemas? Às vezes vivemos uma calmaria, outras vivemos uma grande tormenta. Dias atrás a Europa estava coberta de fumaça. Fumaça de um vulcão. O vulcão está lá na Islândia e a sua fumaça ocupa todo o espaço aéreo da Europa. E parece que é um outro vulcão muito maior do que este, na iminência de explodir. Mas acredito que a Europa deve ter contratado várias mamães para ficarem junto ao vulcão maior e dizer assim: dorme no meu coração, para ele não acordar. Porque se ele acordar, nós não viajamos mais. E aí como eu volto para o Brasil também. De forma que a tribulação acontece na vida de cada um de nós nas horas mais indevidas. Indevidas aos nossos olhos. Os problemas vêm justamente quando estamos tão felizes, tão alegres, tão rejubilosos. E que tipo de problemas sobrevêm em nossa vida? De toda espécie. De toda espécie. Às vezes são problemas de enfermidade. As doenças que não avisam, elas vêm para o idoso, mas vêm também para o jovem. Vêm para as crianças. Vem para as mulheres, mas vem para os homens também. Elas não perguntam se estamos a nos diplomar da universidade, elas não perguntam se estamos a formar a nossa família, elas não perguntam se somos a única fonte de sustento para a nossa casa, elas não perguntam nada disso. As enfermidades vêm. Mas não são apenas enfermidades, às vezes é o desemprego, a falta de trabalho, a falta de dinheiro para pagar as nossas despesas. Quantas vezes pais de família aqui presentes, mães de família aqui presentes, atravessaram momentos em que tiveram que fazer opções. Ou davam de comer aos seus filhos, ou compravam aquele jogo de pratos que tanto gostavam ao vê-los na televisão. Tiveram que optar pelos filhos. Triste é que muitos filhos, quando crescem, não reconhecem isso e colocam os seus pais nos depósitos de gente cujo prazo de validade já terminou, só aguardando que a morte os leve. Quanta ingratidão nós encontramos nesse nosso mundo, mas como igreja do Senhor, temos a obrigação de fazermos uma contracultura, de sermos diferentes. Se o mundo despreza os idosos, nós amamos os idosos.
Se o mundo despreza as pessoas que já envelheceram, nós as amamos e as honramos. Pois a própria Bíblia nos ensina que às cãs deveríamos nos levantar, ou aos cabelos brancos deveríamos respeitar. Mas a tribulação vem. E como vem? E o que fazer no meio da tribulação? Dias atrás, um irmão ligou para mim dizendo: pastor, ore por mim. Sou empresário, tenho tantas contas a receber, muitas mais a pagar, e os meus devedores não pagam. E eu estou com caixa baixo, e o banco está a me processar, e eu não tenho alternativa. O que é que faço? Quantos aqui não atravessaram já momentos desta monta? A tribulação vem, o problema vem, a dificuldade vem, e muitas vezes, irmãos, Deus permite a dificuldade, porque se nos desse uma vida tranquila, só de alegrias, nós ficaríamos tão jactantes, tão pedantes, tão orgulhosos de nós mesmos, que até deixaríamos Deus de lado da nossa vida. Nós nem precisaríamos mais de Deus. É como aquele que gosta muito de festas de aniversário, que nem precisam de alguém a fazer aniversários. Basta a festa, basta o presente, basta os enfeites, basta o parabéns a você. E quem está fazendo aniversário? Ah, nem sei. De tão alegre que fica com a festa de aniversário. E há pessoas que nem precisariam de Deus, se só tivessem momentos de celebração. A tribulação vem, e muitas vezes ela é pedagógica, ela nos ensina, ela nos coloca no devido lugar, como colocou Nabucodonosor, que se julgava o grande rei dos reis e senhor dos senhores, quando o colocou como um animal, a comer grama, a comer capim, e a viver como um bicho, para que ele soubesse que acima dele havia um Deus, um rei e um Senhor. Às vezes Deus nos faz frágeis, para que nós saibamos que há um Deus, que tudo governa, que sobre tudo é soberano, e que tem o mundo em suas mãos, e que nós podemos confiar na sua sabedoria. Aliás, meus irmãos, as tribulações nunca têm justificativas à primeira vista aos nossos olhos. Nós sempre acreditamos que algo está absolutamente errado. E lutamos com Deus, e dizemos assim: Deus, por que isto está a acontecer? Por que esta luta agora? Por que esta dificuldade hoje? Eu poderia, por exemplo, não ter gripe hoje, e tem hora indevida de Deus, assim como são indevidos os problemas. Mas aí nos lembramos do que o Senhor diz: não o sabes agora, o que eu faço não o sabes agora, entenderás depois. Vamos de novo aqui ao texto. Diz assim, verso de número 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Oh, não há momento de maior dedicação à oração, senão naquele momento em que estamos atribulados. É o momento em que a tribulação serve de vento, de proa, que nos empurra até os pés do Senhor, e somos levados
a nos prostrar diante de Deus e dizer: Deus, somos humanos, precisamos da tua graça. E nós perseveramos em oração, como foi Daniel, quando recebera de Deus uma grande visão, a visão do fim do mundo. Ele viu coisas espantosas e não as entendia. Foi quando ele então decidiu, deliberou com a sua própria alma, a dizer: farei aqui uma contenção de alimentações, de festas, porque eu quero buscar a presença de Deus, até que Deus me responda o que eu preciso. Senhor, tenha misericórdia de mim, atende ao meu clamor. Ele orou um dia, Deus não respondeu. Ele orou 2 dias, Deus não respondeu. Ele orou 3 dias, Deus não respondeu. E talvez a maioria de nós já tenha desistido ao 3º dia. Mas Daniel não. Ele sabia o que precisava, e ele continuou a clamar, e clamou 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. A maioria de nós já teria desistido, mas não foi o caso de Daniel, porque ao 21º dia, quando talvez o coração humano já não tivesse mais sequer esperança de resposta, Deus lhe manda um anjo, que o toca e diz: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor de toda a sua alma, a resposta saiu. Mas veio agora, no tempo de Deus, porque nós somos guiados por aquele reloginho ali. Olha lá atrás, dá uma olhadinha, lá na parede. Aqui é um cronômetro. Ele é composto das 24 horas. Temos aqui o professor Teotônio, que entende de tempo, todo o tempo. Um físico de primeira categoria. Mas há um outro relógio, que é o relógio Kairos, do tempo de Deus, quando Pedro sabe caracterizá-lo de uma forma tão brilhante, quando diz: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esses voos que nós fazemos daqui para lá e etc., muitas vezes são obrigados a adiantar um pouco, ou atrasar outro pouco, para que as ligações, as conexões deem certo. Porque paramos aqui, pegamos outro, vamos para lá, paramos lá, vamos para o outro, e eles têm que se cronometrar para que dê certo. No tempo de Deus, se Deus fosse responder às nossas orações, na hora em que as pedíssemos, ou no momento em que julgássemos o melhor, desequilibraria todo o propósito que Ele tem para a nossa vida, para o futuro. Porque Deus retém aquilo que nós lhe pedimos até o tempo em que seja o mais adequado, o momento mais especial. Se eu te atender agora, não encontrarás ela ou ele. Se eu te atender agora, não passarás por isto ou por aquilo. Aguarde. É como diz o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Há um Deus sobre tudo, e que sabe que passamos por tribulação, mas quando estamos atribulados, aprendemos a perseverar no Senhor. Não há outra escola, não há outro seminário, não há outra universidade onde aprendamos o que é perseverar, senão a tribulação. Por isso que diz a palavra de Deus: em tudo dai graças, em tudo sejam agradecidos.
Jesus chega a dizer que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus tenha um propósito. Por isso, irmãos carecas, levantem a mão para o céu e bendigam a Deus pela lisura de suas cabeças. Porque cada fio de cabelo teve um propósito. E cada um que não está aí também tem um propósito. As mulheres raramente têm essa dificuldade, mas até por ser careca damos graças. Ou por ter cabelos brancos também, né? Diz o texto ainda: a tribulação produz a perseverança, mas a perseverança produz a experiência. Ah, meus irmãos, aproveitando para usar de experiências pessoais, como disse o pastor Marcos, estou para me casar, graças a Deus, e quero ouvir o ó dos irmãos. Estou para me casar. Obrigado. E aí vou até aproveitar este momento para pedir para os irmãos um momento especial. Ergam um dos braços, por favor. Ergam o braço. Ergam o outro. Agora o primeiro coloca um aqui e o outro aqui. Então receba o meu abraço. Obrigado pelo ó. Na minha idade, que não é tanta, mas também não é pouca, 44 anos, estou ali no topo do vai e volta. A maioria dos meus contemporâneos já está a criar os seus filhos adolescentes. Seus filhos já estão com 15, 18, 20 anos. Ou alguns que começaram mais tarde, estão com os filhos com 8, 10, 12 anos. E eu não estou com filho algum, graças a Deus, porque não era casado. E ao mesmo tempo, graças a Deus, porque agora tenho a esperança de constituir uma família segundo a vontade de Deus. Entretanto, eu hoje conto com uma experiência de não ter recebido a bênção no tempo que eu queria, e por ter chorado por quem talvez nem deveria. E quando vejo alguém em lágrimas, com o coração quebrado, eu posso ir até esta pessoa com o meu lenço e dizer a esta pessoa: eu sei o que passas, e eu sei que dói, mas também sei que isto vai passar. Sei que parece que o mundo desaba sobre a nossa cabeça quando um relacionamento não dá certo. Eu sei disto. Mas também sei que há um Deus dos céus a cuidar de nós, e que sabe o melhor para cada um de nós, e que está atento. E talvez Deus prefira nos trazer um sofrimento temporário do que permitir um sofrimento permanente em nossa própria história. Pai, eu quero esta arma que estou a ver aqui na loja de revólveres. Não, filho, você tem 8 anos, eu não vou comprar-te um revólver. Não, pai, eu quero, não vai ter, não vai ter. Eu quero, fique quieto, menino. E o menino vira para o seu pai e diz: então tu não me amas. E o pai vira-se para ele e diz: tu não compreendes agora, mas amanhã terás idade bastante para lembrar-te do que teu pai fez, e você acordará. Nós não entendemos porque Deus permite a tribulação, mas a tribulação nos leva a perseverar em oração, e esta perseverança nos leva a ter experiência, e podemos nos sentar com alguém e dizer a este alguém: eu sei o que passas, mas também sei que Deus não nos abandona em instante nenhum, porque não me abandonou.
Como é bom sentar-se ao lado de alguém que está hospitalizado e dizer: eu sei o que você passa, eu sei que dói, mas também sei que o Senhor afofa a cama, afofa o travesseiro, numa expressão bíblica que quer dizer aplaca a dor da tribulação do hospital, torna mais confortável o momento da dificuldade. Ou nos lembrarmos do que Davi falou no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Aquele empresário que ligou para mim e disse: ore por mim, pastor, porque as contas estão a estourar, o banco está a me processar, eu não sei o que vou fazer. E eu disse a ele: isso é a primeira vez que acontece ou já aconteceu? Ele disse: já aconteceu. Eu disse: interessante. E o que você fez das outras vezes? Eu orei. E funcionou? Funcionou. Ora, já era a idade para você ter experiência de que, assim como funcionou no passado, há de funcionar agora. Ele disse: é mesmo. 5 dias depois, eu liguei para ele. Eu disse: como estão as coisas? Pastor, que tem tudo, estou sem dinheiro no bolso, mas todos que deviam pagaram. Eu agora estou liso, mas estou feliz. E eu disse assim: então aprenda, porque quando chegar o fim deste mês as coisas vão acontecer do mesmo jeito, mas agora você já tem a experiência. Eu conheço o Deus a quem sirvo. Eu sei que toda dor tem um fim. Eu sei que depois da noite vem a manhã. Eu sei que a dor não dura para sempre. E quando nós vivemos essa experiência com o nosso Deus, nós podemos ter na nossa vida a experiência de dizer: já passei por aqui. É isso que o pai faz com o filho. O filho está desesperado, com problemas na escola. A filha desesperada, porque sente em seu coração uma emoção que nunca teve. E a mãe senta-se com ela e diz: filha, eu sei o que você está passando, mas aprenda com a experiência da mamãe, ou aprenda com a experiência do papai. O crente provado na sua vida, que passa por tribulações e que persevera na busca da presença de Deus, ganha experiência na sua vida para partilhar. E se o irmão estava procurando um bom motivo pelo qual passar por tribulações, aqui está ele. É para que o irmão ajude os que ainda não passaram, não trilharam esta senda. Que estamos aqui para servir. E até a nossa experiência pode servir ou de alerta ou de fortalecimento para os demais. E como serve? Eu sei do Deus que tenho. Pode o irmão dizer isto no seu coração? Eu sei o Deus que tenho. Agora, a experiência traz para nós um senso de paz tão grande, que nós, ao enfrentarmos a dificuldade, ao enfrentarmos o problema, ganhamos uma outra coisa que diz o texto aqui: a experiência produz a esperança. O crente é alguém que está embriagado de esperança. Ele vive a esperança. Ele vive a esperança de uma libertação. Ele vive a esperança de que a provação terminará. E se não terminar, ele vive a esperança da vida eterna e da completa e total redenção. Esperança tão forte que transformou-se em certeza. Deixou de ser esperança para viver certeza.
Meus irmãos, se há alguém neste mundo que pode enfrentar todas as lutas e ainda ser cheio de esperança, esta pessoa se chama o discípulo de Cristo. E eu, você, todos nós somos do Senhor. Por isso podemos enfrentar todas as tribulações e ainda sermos vitoriosos no meio delas. Não importa a cor, não importa o tamanho, não importa a duração, não importa nada. O nosso Deus é o Deus que nos acompanha em cada tribulação. Disse o Senhor Jesus: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Desperta, tu que dormes, levanta-te. Vamos parar de viver a lamentar. Vamos parar de comer as migalhas de uma comunhão pequena e vamos nos agarrar aos pés do Salvador e dizer: Senhor, dirijo a Ti a minha oração. Senhor, tudo Te entrego. Senhor, lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Tu tens cuidado de mim. E quando pensamos que o Senhor não está conosco, tenhamos absoluta certeza, é porque Ele nos carrega, é porque Ele nos conduz, é porque Ele jamais negará a si próprio. Diz a palavra: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eis que estou convosco todos os dias, e Ele cumpre. Os nossos amigos vão até um determinado momento. Aliás, os nossos amigos estão junto de nós, muitos deles, amigos entre aspas, quando damos festas, quando fazemos comemorações, quando pagamos a refeição, quando estamos celebrando alguma coisa de popularidade para essas pessoas. Quando adoecemos ou não estamos bem, poucos amigos ficam. Muito poucos amigos. Talvez, para quem tem uma centena deles, dê para contar numa das mãos os amigos que vão ficar próximos. Mas quando morremos, nenhum amigo vai conosco. Os nossos pais não vão conosco, podem até morrer ao lado, mas cada um entra sozinho com um único amigo, que diz a palavra de Deus, que é Jesus, que nos acompanha até além da morte, e está com os braços abertos a nos aguardar além da sepultura. Pois aquele ladrão ao lado dele na cruz do Calvário disse: Senhor, lá no futuro, lembra-te de mim. Jesus disse: lá no futuro não, hoje estarás comigo no paraíso. É o único amigo que vai além da vida, e nele nós podemos confiar, nele nós podemos nos estribar, nele nós podemos nos alegrar. Portanto, que venham as tribulações, porque perseveraremos. Que venham as tribulações, que nos darão experiência. Que venham as tribulações, que nos encherão de esperança, porque o Espírito de Deus em nossa vida nos prova e nos mostra e nos diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso ter muito ou ter pouco, posso passar fome ou estar com a barriga cheia, posso passar frio ou posso passar calor, tudo posso naquele que me fortalece. Uma igreja edificada nesta verdade só tem a vencer.
porque não é uma igreja que se avalia por números, não é uma igreja que se avalia por euros, não é uma igreja que se avalia por fama, é uma igreja que é avaliada por Cristo, por fidelidade. Ser fiel até a morte, e eu te darei, que Deus nos abençoe. Amém.